Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos e Grandes Verdades. E como eu fiz na semana passada, hoje e na quinta-feira nós vamos dividir um texto e nós vamos falar de algumas coisas a respeito desse texto. E o texto que nós vamos hoje falar é o texto que está lá em 1 Samuel 16. Nós vamos ler os versos iniciais hoje, falar um pouquinho sobre eles e depois na quinta nós fechamos o texto. Então é 1 Samuel, o texto total, a 1 Samuel 16, de 1 a 13. É importante a gente falar que esse texto foi um texto que nós discutimos no PG, mas que tem falado muito ao meu coração desde então. Por isso eu quero trazê-los para vocês. Vamos ler então os versículos iniciais. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e disse: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Não disse, pensou, desculpa. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha o coração. Então, nós vemos o versículo de 1 a 7. Nesse texto, a gente tem aqui o Senhor falando já no início que ele tinha ele já tinha rejeitado a Saul como rei. Saul tinha feito algo que era abominável diante do Senhor. E Deus falou: olha, eu vou escolher um outro rei e eu quero que você vá até Belém. É interessante a gente perceber, desde o início, que Deus tinha um plano. E se Deus ele tem um plano, ele tem o como esse plano vai funcionar. Se o Senhor tem falado algo ao seu coração, acredite, Ele vai te dar tudo o que você necessita para que esse plano se cumpra na sua vida. Não quer dizer que Deus vai te mostrar todo o plano de uma vez, porque Deus explicou o que Samuel tinha que fazer, Deus explicou como Samuel faria, mas Deus não falou quem seria o rei. E é interessante a gente perceber isso. Muitas vezes a gente espera que os planos do Senhor eles se abram diante de nós de uma forma miraculosa e tudo aconteça. Não, Deus manda, Ele dá o primeiro passo e à medida que nós caminhamos com eles, as coisas vão se desenrolando. Na continuidade do texto, a respeito do plano de Deus, a gente tem aqui algo que para mim é muito incrível, que fala muito da nossa natureza. Saul foi o típico rei. Ele era alto, ele era forte, ele se destacava diante dos demais. Só que Saul não tinha um coração no Senhor e exatamente por isso ele foi rejeitado por Deus. Só que, ao invés de ter isso em mente, quando foi ungir o novo rei, Samuel ainda tinha esse protótipo de rei bonitão na cabeça. E aí quando chega Eliabe, o primeiro filho de Jessé, Samuel fala: mas vai ser esse. E o Senhor fala o quê? Samuel, não julgue pela aparência, porque eu olho o coração. E é interessante a gente pensar nisso. O plano de Deus, quando Deus tem um plano, ele sempre tem um como. Nós precisamos caminhar para descobrir. E o plano de Deus não leva em consideração aquilo que nós conseguimos ver, mas leva em consideração aquilo que Deus consegue ver. Então, muitas vezes a gente acha que um caminho é o caminho porque ele tá ali, né, todo bonito, mas Deus sabe as consequências, Deus sabe as armadilhas, Deus sabe o que tem naquele caminho. Nós precisamos, então, primeiro, crer. Deus
tem um plano. Segundo, nós precisamos nos lembrar de que se ele tem um plano, ele tem a estratégia. Terceiro, que a escolha de Deus neste plano, que aquilo que ele tem reservado para nós, vai além do que os nossos olhos conseguem ver. Não se esqueça disso. Deus tem um plano. Eu espero você, então, na quinta-feira, e nós vamos dar continuidade no texto de 1 Samuel 16. E nós vamos ver a segunda parte, então, falando do plano de Deus. Um beijo, espero você na quinta. Meu pai volta amanhã. Tchau, tchau.